Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para o segundo capítulo dessa unidade 4, né, que fala sobre produção mundial de energia. Nós estudamos no capítulo 8 sobre a produção de combustíveis fósseis e agora o capítulo 9 vai falar de geração de energia elétrica. Lembrando que as sociedades humanas, elas utilizam a eletricidade de diversas formas. A energia elétrica ilumina, aquece, resfria ambientes e movimenta os mais variados motores, máquinas e aparelhos. Está presente na vida doméstica, na produção industrial, na irrigação de plantações, nos serviços, nas telecomunicações, nos transportes ferroviários e em muitas outras atividades humanas. Não dá para a gente pensar na nossa vida de jeito nenhum sem a energia elétrica. No entanto, é importante destacar que, embora a energia elétrica seja imprescindível para as sociedades modernas, milhões de pessoas nos países em desenvolvimento ainda vivem sem ela. Então, relembrando um pouquinho o capítulo passado, né, as fontes de energia, nós temos a energia nuclear, os combustíveis fósseis, a energia eólica, a energia solar, a hidroelétrica e o biomassa. Em que medida as fontes primárias são utilizadas na geração de energia elétrica no mundo? E quais as consequências e quais os maiores produtores? Vale lembrar aí que as fontes primárias de energia são provenientes diretamente da natureza. A água, o vento, o sol, os combustíveis fósseis e o urânio. Se a gente for pegar esse gráfico da página 94, a gente pode perceber que as fontes primárias, o primeiro de todos é o carvão, depois vem o gás natural, a hidrelétrica, a nuclear e o petróleo. E os maiores produtores mundiais de energia que nós temos é Estados Unidos e China. As usinas termoelétricas movidas a combustíveis fósseis, principalmente carvão mineral, são a principal forma de obtenção de energia elétrica. Consequências? A queima desses combustíveis lança gases na atmosfera, como o dióxido de carbono, que agravam em muito o aquecimento global e o efeito estufa. Nesse capítulo a gente vai focar mais a questão das usinas hidrelétricas, como funcionam, as usinas termoelétricas e as usinas nucleares, também chamadas de termonucleares. Como funcionam e quais os principais impactos ambientais elas proporcionam. Bom, primeiramente as usinas hidrelétricas, como que elas funcionam? Bom, a energia elétrica que chega até nós é gerada em usinas hidrelétricas, assim diz a linguagem usual, sendo que na verdade ela é resultado de um processo de conversão de energia potencial em energia elétrica. A água que se encontra represada na barragem armazena energia potencial. Ao abrir as comportas da usina, a energia potencial da água vai sendo convertida em energia cinética à medida que ela vai escoando pelos dutos. Estes são interligados às turbinas, fazendo-os girar. Cada turbina é acoplada a um equipamento chamado gerador, formando assim a unidade geradora que faz a transformação da energia mecânica do movimento da pá da turbina em energia elétrica através da força eletromotriz induzida, processo que consiste na conversão da energia cinética das turbinas em energia elétrica, pois, em razão da força eletromotriz, será estabelecida uma corrente elétrica entre dois pontos. Então, pessoal, logicamente que vocês não precisam decorar toda essa tramitação aqui das linhas de distribuição de energia dentro das turbinas, certo? É mais ou menos para a gente entender, porque no final a gente vai saber direitinho qual é a diferença entre as três. Pessoal, a hidrelétrica das Três Gargantas, a maior do mundo, na China, que é o maior produtor de hidroeletricidade do mundo, sendo que o Brasil está em terceiro lugar, gera muita polêmica. Então, os impactos ambientais dessa usina geram muita polêmica e muitas controvérsias. Por quê?
Bom, até vocês têm aqui no livro, na página 100, que fala dos impactos da usina de Três Gargantas, né? A construção dessa barragem, considerada o maior projeto hidroelétrico do mundo, com 2.309 metros, os impactos sociais e ambientais, segundo o que está aqui no livro, ele é muito grande. A barragem das Três Gargantas teria inundado 13 cidades e 4.500 aldeias, além de engolir 162 sítios arqueológicos, sendo que alguns estão entre os mais importantes da China. 25 bilhões de dólares investido, desviou-se em 50% em relação à estimativa inicial. Seu reservatório de 650 km de largura desloca quase 2 milhões de pessoas, com reinstalações que foram feitas através de pedidos insistentes ou dos tanques de guerra. Esses números oficiais, os chineses dizem que as pessoas deslocadas chegam a 1 milhão. Bom, agora as controvérsias são as seguintes. Ante a essas críticas de movimentos e personalidades ambientalistas que supõem que a hidrelétrica das Três Gargantas possa ter causado um aumento de atividade sísmica, ou que por conta dessas atividades a estrutura possa ruir, causando impactos físicos no território chinês, ou que a hidrelétrica possa estar matando os peixes da região, a equipe de engenharia responsável pela construção reagiu e fizeram ali medidas preventivas. Mas a construção dessa obra foi tão grandiosa que muitos se deslocaram para trabalhar nela, muitos mudaram de residência por conta dela e alguns trabalhadores até mesmo se sacrificaram durante todo o processo de desenvolvimento da hidrelétrica das Três Gargantas. O esforço humano foi muito considerado pela nação chinesa desde que a obra foi concluída e ainda é lembrado. Comentando isso, um dos diretores do projeto das Três Gargantas disse que a obra é uma das mais difíceis do mundo e da história. E ele explicou que tem um complexo controle de qualidade, primeiro as construtoras realizam autoavaliação, empresas que fazem a supervisão, terceiro, a nossa corporação também vai verificar os resultados dos exames, funcionam 3 centros técnicos e uma comissão de controle de qualidade para realizar o macrocontrole em toda a obra. Além disso, a construção está submetida à supervisão de um grupo especial do Conselho de Estado, que inspeciona o projeto 2 vezes por ano. Então, essa é a questão. Tem as críticas, né, dos movimentos ambientalistas, dizendo o quanto ela é prejudicial para o meio ambiente, que são muitos impactos aqui em todos os sentidos, muitas pessoas deslocadas de suas casas, mas assim, ante essas críticas, os diretores das Três Gargantas, eles garantem que não é tudo isso, que eles mantêm um controle muito rígido dessa usina e que, na verdade, eles forneceram foi bastante emprego e produção aí para essa população local. Bom, pessoal, e depois das Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo na China, nós temos a segunda maior hidrelétrica do mundo aqui no Brasil, que é a de Itaipu, construída no Rio Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Uma usina que tem a sociedade entre 2 países e opera com bastante capacidade de produção. Aqui nós temos uma foto, a primeira foto é da usina de Itaipu, e a segunda é a usina de Belo Monte, ali no Rio Xingu, no Pará, que é um exemplo de usina fio d'água de grande porte, que hoje em dia está sendo bastante questionada. A partir de 1980, foi questionado bastante os grupos em defesa do meio ambiente, os impactos ambientais, né, decorrentes da construção de hidroelétricas. Mesmo assim, apesar dos aspectos negativos, a eletricidade é uma forma de obtenção de energia limpa. Não provoca poluição atmosférica, nem emite gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa. Então, ainda é sim indicada. Mas, com todos os questionamentos, tem sido criada aí uma alternativa que são as usinas hidrelétricas chamadas de usinas fio d'água, que podem ficar sem funcionar em períodos de maior estiagem, que é o caso da usina de Belo Monte,
Nós fizemos até uma pesquisa aí, né? Vocês assistiram um vídeo, o anúncio de uma guerra, onde fala do Belo Monte, seus impactos socioambientais ali na região. Belo Monte foi construída ali no Rio Xingu, inaugurada em 2016, e é um exemplo então da usina Fio d'Água de grande porte. Temos também uma usina no Rio Tocantins, que se chama Usina de Tucuruí, um projeto mais antigo de 84, que alagou uma área bem grande, né, para uma capacidade instalada, e apesar de ter uma barragem bem menor, isso não quer dizer que a sua construção não tenha causado nenhum impacto socioambiental. Então, por mais que a hidrelétrica seja pequena, ela vai causar, sim, algum impacto ali no meio ambiente. Bom, pessoal, eu vou falar resumidamente com vocês, assim, vantagens e desvantagens, teoricamente, colocadas na prática, dos impactos ambientais causados pela instalação de uma hidrelétrica. As vantagens é que a energia de baixo custo produzida, visto que o preço do seu combustível, a água, é zero, o custo operacional é baixo, pois as usinas atuais são automatizadas e não há uso de combustíveis fósseis, que são gasolina ou diesel ou gás, o que faz com que os preços da energia elétrica gerada para o consumidor final não sofram grandes alterações, já que não há influência de aumentos de preços desses combustíveis fósseis. É uma fonte de energia renovável e não emite poluentes, contribuindo assim para a luta que a gente tem contra o aquecimento global. É uma energia renovável, isto é, que não se esgota. A água represada pode, dependendo do projeto, ser usada para irrigação de plantações nas proximidades da usina e proporciona desenvolvimento local de estabelecimentos nas vias fluviais, construção de vias de comunicação, ou seja, acaba ajudando ali em outros setores. Através da represa é possível regular a vazão do rio. Bom, agora vamos ao resumo das desvantagens. Apesar de ser uma fonte renovável e não emitir poluentes, as hidrelétricas causam um grande impacto ambiental e social. Para sua instalação são feitas as barragens, que mudam o curso dos rios e alagam grandes áreas. Essa prática acaba acarretando problemas à fauna e à flora local, como destruição da vegetação natural, assoreamento do leito dos rios, desmoronamento de barreiras, extinção de certas espécies de peixes, e modificações do ambiente para que fique propícia à transmissão de doenças como malária, esquistossomose. Os impactos sociais também são visíveis, como o deslocamento das populações ribeirinhas indígenas, algumas delas que viviam na região há muitos anos e são obrigadas a mudar-se por causa do alagamento, para a construção dos lagos artificiais, e por serem geralmente construídas distantes dos centros de consumo. O processo de transmissão de energia se dá por fios, que acaba tornando mais caro. Quando o nível pluviométrico se torna menor que o esperado, as hidrelétricas ficam com níveis de água abaixo do requisitado para a produção de energia normal e a geração de energia transferida para outros tipos de usina, como as termoelétricas e nucleares, encarecendo a conta do consumidor. E apesar de ser uma fonte limpa de energia, apenas 18% da energia mundial é produzida pelas hidrelétricas, pois a maioria dos países não possui condições naturais necessárias para as construções dessas usinas. O Brasil é bem propício para as construções das hidrelétricas porque a gente é muito rico em quedas d'água, mas os pontos realmente negativos são esses, todos esses impactos ambientais, e acaba que às vezes faz toda a preparação para fazer uma usina e depois às vezes se não tem o efeito esperado, ela é abandonada ali e todo o dinheiro investido fica perdido. Bom, agora vamos falar das usinas termoelétricas, como que elas funcionam. Também funcionam como uma fonte primária para aquecer a água, tá? Que é o carvão mineral. O combustível pode ser o carvão mineral, óleo combustível, derivado de petróleo, gás natural, bagaço de cana, que é aquele usado ali para aquecer a água da caldeira. Aí vocês estão vendo no perfil esquemático de usina termoelétrica movida a carvão,
como que tudo acontece. O esquema de funcionamento dessas usinas, né, movida a carvão, a fonte de energia primária é o carvão. Com certeza ele é o mais poluente dos combustíveis fósseis, que é queimado na caldeira para produzir o vapor e movimentar uma turbina responsável por acionar um gerador que produz eletricidade. No caso, a eletricidade vai ser uma energia secundária. Bom, e aqui nós temos uma perguntinha. Você concorda com essa informação? O Brasil poderia utilizar mais tipo de usina, pois do ponto de vista econômico, essas usinas são das melhores formas de geração de energia, uma vez que queimam carvão, óleo diesel e gás natural, combustíveis considerados baratos e podem ser instalados em qualquer lugar. Sim, elas são assim bem estratégicas, podem ser construídas em qualquer lugar, não é igual a hidrelétrica que precisa estar próximo de uma queda d'água. Porém, a fumaça que solta na termoelétrica, que ela exala, é o que mais polui o meio ambiente. Então, ela não é considerada sustentável, porém, um custo bem mais baixo, porém não é sustentável para o meio ambiente. Vamos falar das usinas nucleares ou termonucleares, como que elas funcionam. E sempre que a gente pensa nessas usinas, a gente lembra do acidente de Chernobyl em 86, na Ucrânia, na cidade de Pripyat, onde foi o maior acidente nuclear da história. Bom, do mesmo modo que nas termoelétricas, nas usinas nucleares a água também é aquecida e a pressão do vapor movimenta a turbina que aciona o gerador e produz energia elétrica. Por isso elas são chamadas também de termonucleares. A diferença está só na utilização da fonte primária para esquentar a água, tá? Para esquentar a água aí é obtida pela fusão, quebra controlada de átomos de urânio 235 dentro de um reator. Tem muitos países que estão utilizando muito esse tipo de energia. Por exemplo, é o caso da França, que lá em 2015 a energia nuclear foi responsável pelo abastecimento de 77,6% da energia elétrica consumida no país. Tudo isso exige um investimento muito grande, né, em enriquecimento do urânio, a questões técnicas de segurança. E apenas 2 países, Estados Unidos e França, são responsáveis por praticamente metade da produção mundial de energia elétrica em usinas termonucleares. Quando a gente fala em enriquecimento do urânio, pessoal, nada mais é que um processo que consiste em aumentar artificialmente o percentual de urânio 235 de 2% para 3% da massa total do metal radioativo, o que permite a fissão controlada nos reatores das usinas. Essa massa total de urânio é aquela extraída da natureza, né? Mais de 99% do urânio, ele é o que extrai da natureza, ele é impróprio para ser usado em usinas nucleares. E menos de 1% é o urânio 235. Por isso que é feito, então, o tal do enriquecimento do urânio. Bom, mas como eu disse inicialmente, quais são as semelhanças e as diferenças entre essas produções de energia elétrica entre a usina termonuclear, a hidrelétrica e a usina termoelétrica? Bom, todas as usinas elétricas, elas precisam movimentar uma turbina que aciona um gerador responsável pela geração da eletricidade. O que varia, pessoal, de uma para outra é somente a fonte de energia primária usada nessa movimentação. A hidrelétrica usa o potencial hidráulico, ou seja, o movimento da água para girar a turbina. No caso de qualquer termoelétrica, é necessário aquecer a água, que se transformará em vapor, que sob pressão movimentará a turbina. A diferença é que numa termoelétrica, o carvão mineral é o combustível que será queimado para produzir calor e aquecer a água, ao passo que numa energia termonuclear, é feita com a fissão do urânio 235, a responsável pelo aquecimento de água. Bom, muitos críticos da energia nuclear chamam a atenção para as graves consequências de acidentes, que podem resultar aí desse vazamento de material radioativo e contaminação do solo, da água, das plantações, em um grande número de vítimas
entre pessoas e animais. Então, eles alertam bastante que ainda não existe uma solução adequada também para o lixo radioativo. No Brasil, nós temos 2 usinas nucleares em funcionamento ali em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Angra 1 e Angra 2. A usina Angra 3, ela está em construção, para finalizar a obra e começar a funcionar em 2024, 2025. Segundo os especialistas, a eletricidade produzida pelas 2 primeiras corresponde a somente 1% do total da capacidade de produção de energia elétrica do país. E a usina Angra 3, ela terá uma capacidade bem maior, já consumiu 7 bilhões de reais e segundo previsões aí dos técnicos, são necessários mais 13 bilhões de reais para concluir essa obra. As obras estão paradas desde 2015. Os especialistas alertam também para o risco de tremores de terra na região, causados por uma falha, uma fratura ali na crosta terrestre, na escarpa da Serra do Mar, que poderia causar um acidente nessas usinas. Após a série de TV Chernobyl, muitos moradores aqui das redondezas de Angra 1, 2, 3, eles questionaram bastante a energia nuclear no Brasil. Porque se nós temos um potencial hidráulico muito legal, que são as nossas quedas d'água, então eles questionam realmente a construção dessas usinas aqui, que pode parecer um risco bem grande para nós aí de um acidente radioativo. Então, muitos críticos são contra o término da construção dessa usina Angra 3, dizendo que ela pode sim representar um desastre nuclear para a gente. O Brasil, pouco antes do acidente no Japão, que é um segundo acidente que a gente vai ver após o de Chernobyl, o segundo foi em Fukushima, no Japão. Pouco antes desse acidente, ele havia optado por resgatar o projeto de concluir a usina nuclear Angra 3, no litoral aí fluminense, que foi iniciada na década de 80. A construção foi retomada em 2009 sob uma justificativa de afastar assim, uma ameaça de apagão no país. As obras estão suspensas desde 2015 após revelações de denúncias de corrupção. E mesmo depois delas terem consumido 8 bilhões de reais, não se vislumbra o término dessas instalações. Estima-se que são necessários mais 17 bilhões para concluir a usina e agora nem a Eletronuclear, a estatal encarregada do projeto, nem o governo tem capital para tocar o empreendimento. E tanto dinheiro investido e ela está completamente abandonada. Então, o segundo maior acidente nuclear foi em Fukushima, em 2011, no Japão. As explosões ocorreram quando a água usada para o resfriamento se tornou vapor de alta temperatura, liberando hidrogênio altamente inflamável. Após ter parte de seu território devastado por um terremoto seguido de tsunami, japoneses enfrentam vazamento dessa radiação em usina nuclear afetada. Esse acidente, porém, não é comparável à maior tragédia nuclear da história, que foi em Chernobyl. Se a gente analisar Chernobyl versus Fukushima, qual acidente nuclear foi pior? Bom, ambos os acidentes nucleares causaram sérias devastações ao meio ambiente, que a gente já sabe, e muitas pessoas doentes. A energia nuclear é uma fonte de energia bastante concentrada de grande rendimento. Não é poluente enquanto está em funcionamento, entretanto, é uma energia que precisa de muitos investimentos em segurança e mesmo assim muito perigosa. As causas dos 2 acidentes são diferentes. O acidente de Chernobyl, houve a explosão de um reator que gerou uma enorme explosão em forma de cogumelo de 1 km de altura, e esse gigantesco cogumelo radioativo lançou pelos ares fragmentos de grafite com plutônio a enormes temperaturas. Já o acidente de Fukushima aconteceu na cidade de Okuma, no Japão. O fenômeno causou a queda do sistema de segurança em 3 dos 6 reatores que estavam ativos, desligando também o sistema de refrigeração da usina. E isso que aconteceu após um tsunami,
deixou esse funcionamento, o fornecimento de energia elétrica de emergência não funcionou. Sendo assim, as temperaturas dos reatores subiram a ponto de provocar uma fusão do núcleo, causando então um vazamento radioativo em 3 reatores. Bom, e quais os danos? Ambos os acidentes receberam a classificação de nível 7, simbolizando um acidente grave. A contaminação causada pelo acidente em Chernobyl é considerada a maior da história devido ali à sua localização. A contaminação se espalhou aos países vizinhos como Rússia, Bielorrússia e também a nuvem de radiação se espalhou por toda a Europa. Por outro lado, o acidente de Fukushima, apesar de ter tido aí um número maior de reatores explodidos, não ocasionou a morte de ninguém, não diretamente devido à explosão. Entretanto, como o Japão quis realocar mais de 100 mil pessoas das casas próximas, causou ali indiretamente 1.000 mortes. Bom, mas como que estão essas zonas proibidas hoje? Pessoal, ambos os acidentes geraram zonas proibidas onde os níveis de radiação são altos e humanos não podem habitar ou frequentar o local. No caso de Chernobyl, essa zona cobria ali uma área de 30 quilômetros ao redor, assim como as cidades em seus limites foram abandonadas e se tornaram cidades fantasmas. As árvores nas florestas próximas ficaram vermelhas e morreram logo após a explosão. E só décadas mais tarde que a vida selvagem voltou a prosperar no local, ainda assim sem a presença humana. Em 2010, o governo ucraniano determinou que o perigo da exposição à radiação na área era insignificante e a zona de exclusão seria aberta a turistas no ano seguinte. Mesmo assim, os níveis de radiação em torno da usina podem variar muito. No caso de Fukushima, a zona proibida foi de 20 quilômetros ao redor da usina. Os reatores danificados foram permanentemente fechados e os esforços para a limpeza do local continuam até hoje. Por ser recente, gente, esse impacto ambiental, foi 2011, então esse impacto do acidente ainda é desconhecido. Existem mutações genéticas ali em alguns animais, porque houve também muitos níveis de radiação presentes nas águas, enfim. E qual foi o pior, então, acidente nuclear? Apesar de ambos os acidentes terem causado danos terríveis, é um consenso que o de Chernobyl é o pior acidente nuclear de toda a história. Vários fatores colocam o acidente ucraniano como o mais letal, como a explosão, o número de mortes e afetados pela radiação. As mutações causando doenças anos depois, como vários outros. Mesmo assim, gente, muitos consideram o acidente japonês de Fukushima o segundo pior desastre nuclear de toda a história. Bom, independente disso, ambos os acidentes fornecem lições importantes para o mundo sobre os riscos inerentes ao uso da energia nuclear. Pessoal, então com isso nós terminamos o capítulo. Se tiver alguma dúvida, alguma observação que vocês queiram fazer, ok? Depois a gente pode voltar a conversar sobre isso. Eu espero que vocês fiquem bem e até o próximo capítulo. Tchau, tchau!